Vamos hoje pensar um pouco sobre uma temática que está muito presente nos nossos dias e que a gente muitas vezes não dá conta e que deveria dar. Sobretudo na escola, há uma presença muito forte dessa questão do tráfico humano no que se refere às drogas, no que se refere à prostituição, no que se refere a diversos outros elementos que assola a realidade da juventude. Um colega meu, aliás, um professor meu da faculdade, foi dar uma palestra em Madalena, perto de Quixadá, depois de Canindé, por ali, né? E lá, uma escola de crianças. E uma criança de 9 anos, tanto usa droga na escola, como distribui para os outros colegas. 9 anos de idade. Aí vocês podem ver como é que está a questão do descontrole do uso desses tipos de objetos dentro da escola, na família, em qualquer lugar que a gente vá. Tá? E essa realidade do tráfico humano é uma realidade que engloba diversos horizontes. Eu já falei para vocês: exploração sexual, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de crianças e adolescentes, tráfico de órgãos, e aí vai. São muitas coisas que dizem respeito a isso. Para iniciar, eu gostaria de passar para vocês um vídeo. E aí vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, que nele há um resumo fantástico dessa temática. Tá? E depois daí a gente começa uma explanação de um slide que eu trouxe. Não é coisa muito comprida, muito rápida. E aí nós vamos abrir um espaço para a pergunta de vocês. Vai ser interessante, vocês vão gostar. Eu nem me apresentei, né? Eu sou o Marcos. Eu me chamo Marcos. Eu sou daqui da cidade de Alto Santo. Estudei nessa escola, estudei na Ucesina. E muitos dos professores que aqui estão já foram meus professores. E já fiz faculdade de filosofia. Estou fazendo agora faculdade de teologia em Fortaleza. De vez em quando eu venho aqui na cidade. Teologia, o significado do termo é esse. Logia, Edson já até veio prefixo, né? Divide bem essa questão. Logia é o quê? Estudo. Teo, Deus. Estudo sobre Deus. Certo? Aí na teologia a gente estuda diversos aspectos que envolvem esse tema de Deus. Estuda a Bíblia de frente para baixo, de baixo para cima, tá? Estuda diversos outros elementos que envolvem essa temática. Pois bem, então vamos lá. Para mim é um prazer estar aqui. E eu estudo em um seminário. Futuramente serei padre. Marcos, quanto tempo assim ainda falta para você terminar? Próximo ano. Já para se... Olha aí. Já está com 8 anos. Em Poti teve, foi lindo. Viu, Edson? Viu, Edson? Em Poti teve, foi muito bonito. Eu acho que deve ser. Pode tirar. Teve uma ordenação. Pode desligar a luz? Vamos ver um pouco sobre a conjuntura. O que significa uma conjuntura? É uma visão geral das coisas. Uma conjuntura da realidade. Primeira coisa que se diz é que nós temos uma estrutura social injusta e desigual. A estrutura social do Brasil é uma estrutura injusta e desigual. Não houve mudança na estrutura fundiária e tributária. Não há nenhuma mudança e nenhum incentivo nessa questão. O Brasil assumiu uma condução econômica com a marca de um liberalismo periférico, ou seja, nós temos um crescimento, uma condução econômica
mas um liberalismo com um liberalismo periférico, ou seja, nas periferias somente, ou não, ou nos grandes centros urbanos. Uma inclusão social via consumismo, ou seja, eu sou incluso na sociedade a partir do momento que eu consumo, a partir do momento que eu compro roupas bonitas, a partir do momento que eu me visto bem. Então, eu sou incluído na sociedade se eu consumo, através do consumismo. Se eu não consumir, não tiver dinheiro, eu não posso. Existe uma criminalização do movimento social. Quando nós falamos criminalização do movimento social, nós dizemos aquelas pessoas vítimas da violência. Em Fortaleza, onde eu moro, diariamente jovens são vítimas de alguma situação que envolve a questão da violência. Seja briga em sala de aula, seja briga na rua, seja morte, jovem matando jovem. No Brasil tem crescido muito a violência no que diz respeito à juventude. A juventude se vê sempre ameaçada. Não é diferente em Alto Santo, ou é diferente? Em termos políticos, teremos mais do mesmo sistema opressor que temos. Se nós dependermos do sistema político que nós temos aqui, em Alto Santo, no estado do Ceará, no Brasil, essas coisas só vão aumentar. Se nós dependermos desse sistema político que nós temos, mais elementos. Aí entra a questão do tráfico humano. O tráfico humano é uma realidade social. As migrações tornam as pessoas vulneráveis. Um exemplo, eu estou aqui em Alto Santo, estou sem emprego, sem uma oportunidade de trabalho, sem nada para fazer. Aí eu saio daqui e vou para SP, para São Paulo. Chegando lá em São Paulo, eu não tenho ninguém que eu possa conhecer. O que foi que aconteceu nesse percurso daqui para São Paulo? Uma migração, ou seja, eu saí de Alto Santo e fui para São Paulo. Só que quando eu chego em São Paulo, eu me torno vulnerável. Por quê? Porque é uma cidade nova, é uma coisa nova para mim. Então eu estou sujeito a tudo, eu não conheço direito as coisas. Então eu me torno vulnerável. Terceiro, uma preocupação da igreja com a problemática da igreja de modo geral. A igreja de modo geral, seja protestante, seja católico, seja espírita, seja macumbeiro, seja tudo. As pessoas se preocupam com isso. E eu quero deixar bem claro que eu sou católico, mas eu não estou aqui falando da igreja católica. Eu estou aqui falando do tráfico humano. Eu só estou dizendo que a igreja, de modo geral, toda ela, seja ela qual for, o cristianismo, estão preocupados com isso. A mobilidade humana não pode ser motivo de exploração social, de perpetuação de injustiças. A mobilidade humana nunca pode ser. Mas deve ser um objetivo sempre crescente de autonomia e de direito do ser. Certo? Próximo. Nós vamos ver agora um pouco da nossa realidade. Nós vimos ali uma conjuntura, nós fizemos só em pequenos elementos a realidade que nós estamos. O Brasil que nós temos é esse Brasil que nós apresentamos em breves elementos aqui, mas tem muitas outras coisas. Tem muitas outras coisas que envolvem isso, tá certo? A realidade. Socorro, né? Tráfico, as pessoas pedem socorro. Vamos ver. Tráfico humano e suas ramificações. Quando nós falamos ramificações, nós lembramos, né, o ramo de uma árvore. Tem a árvore e ela tem ramificações. Lá, para cá. Vamos ver as ramificações de tráfico. A definição disso.
A terminologia diz o seguinte: tráfico humano ou tráfico de pessoas, de seres humanos, refere-se à mesma exploração em consequência de violações dos direitos das pessoas. Tráfico humano, tráfico de seres humanos ou tráfico de pessoas, a mesma coisa, com nomes específicos, mas para dizer a mesma coisa. É uma ofensa aos direitos humanos, porque oprime e escraviza a pessoa, ferindo sua dignidade e evidenciando diversas violações de direitos presentes na sociedade contemporânea. Nos países de língua espanhola, esse crime é conhecido como trata de personas. Os países de língua inglesa o denominam de trafficking persons, certo? Em inglês, tráfico de pessoas. No Brasil, a terminologia mais utilizada é tráfico de seres humanos ou escravidão moderna. No Brasil, a terminologia utilizada para o tráfico humano é essa: tráfico de seres humanos. Ok, gente? Só para entender isso. Nós estamos vendo aí na realidade. Vamos ler junto isso daqui. Vamos lá. O tráfico humano é um crime que atenta contra a dignidade da pessoa humana, limita suas liberdades, despreza sua honra, agride seu amor próprio, ameaça e subtrai sua vida, restante de mulher, da criança, do adolescente, do trabalhador ou da trabalhadora, de cidadãs e cidadãos que, fragilizados por sua condição socioeconômica e ou por suas escolhas, tornam-se alvo fácil para as ações criminosas dos traficantes. Recentemente, em Fortaleza, um grupo de jovens foi escolhido por uma pessoa porque eles sonhavam muito em ser jogadores de futebol. Prestem atenção. Em serem jogadores de futebol. Uma pessoa muito interessada por causa do talento dos meninos, jogavam muito bem, e tinham um futuro promissor. Aí conversaram rapidamente com a família: olha, eles têm talento, eles são muito bons, esses rapazes vão longe. A gente pode levá-los para São Paulo, lá tem um futuro bom para eles. Claro que pode, meu filho tem que ter o de melhor, ele busca sempre aquilo que ele quer se corresponder como pessoa e levar os meninos, cerca de 8, 10. Chegando lá, tráfico humano. As crianças, os jovens foram mantidos em um quarto, não tinha cama, não tinha colchão, não tinha lençol, não tinha comida, não tinha nada. Vou dizer uma experiência vivida há poucos meses. Meu menino, Juan, ele não joga bem não, mas ele foi convidado, através da internet, ele soube que tinha esse fichamento, essa inscrição, para ir para o Flamengo, ali em Fortaleza, fazer o teste. Ele tem 12 anos. Aí daqui, só quem se propôs a ir fazer esse teste, porque tinha a despesa da Topic, não sei o que, outras coisas, passar o dia lá, não sei o que mais, ele e Madison. Foram os dois que foram, de Topic mesmo, mas foram. Quando eu pedi para um cunhado meu ir com ele, né? O cunhado chegou lá e disse: rapaz, o negócio aqui é desmantelar. Isso aqui mesmo não é nada de futuro não, essa coisa aqui está muito desmantelada. Eu acho que isso aqui não dá certo não, viu, Adson? Eu digo: pois traga, volta com o menino. Voltou, aí depois disse que ele tinha que ir, não sei para onde, depois para outro teste, não sei onde. Eu digo: o quê? Isso aí é coisa que fazem para poder, história de bater no Rio de Janeiro. Ia levar para o Rio de Janeiro, e fazer um teste de morada nova, depois ia para o Rio de Janeiro. O médico já ficou todo influenciado, não sei o que foi que deu de médico. Sei que o ano deixei mais isso. Time era Ceará,
Porque eu dava Flamengo, a escolinha do Flamengo, regata do Flamengo ali. Veio um teste ali para Fortaleza. Só que na periferia veio um bairro velho, todo cheio de marmota. E quando chegou lá, meu cunhado disse, olha, o negócio aqui é desmantelado, isso aqui não é gosto de fundamento não, viu? Não tá vendo que o Flamengo não ia trazer um negócio desmantelado desse, Edson? O Flamengo tá bem doido. Aí eu fui, volta com o menino. Muito frágeis mesmo. E a gente precisa de algo para nos satisfazer. Se a nossa família não nos satisfaz, esses prazeres, esses desejos nos satisfaz muito. Mas isso é passageiro, só nos leva para um obstáculo muito grande, um abismo muito maior. Certo? Um abismo muito maior. Um primo meu de 18 anos morreu em Quixeré faz 2 anos, porque vendia droga e usava droga. Não 2 anos não, Marcos. 2 meses. 2 meses. Porque vendia drogas, usava drogas. 18 anos. O que é 18 anos? A pessoa está no início da vida ainda. No início da vida. As pessoas confundem liberdade, não? Claro. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Tem? Perguntas? Agora ele entendeu nada. Tá sem pergunta. Obrigado aos professores, viu, por terem liberado a turma, e obrigado a vocês pela atenção.